Minha gente, olá a todos vocês, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Angola e o Mundo. E esse é o canal onde você aprende tudo. Pessoal, mais uma vez é um prazer ter vocês aí do outro lado nesse canal. Eu sou o Campos Manuel, como vocês sabem, estou aqui mais uma vez para darmos sequência ao nosso projeto de vídeos, do qual é Angola e o Mundo, onde procuraremos desdobrar-nos mais sobre algumas coisas que o mundo tem e que a gente não sabe. Bem, pessoal, já falamos um pouquinho sobre Angola, algumas das principais características de Angola, do povo angolano. Hoje vamos começar a conhecer um pouquinho mais o continente onde Angola pertence. Vocês já devem saber que o continente onde Angola pertence é a África. Então é da África que nós vamos começar a retratar, minha gente linda. Mas antes de começarmos profundamente, quero pedir que vocês, por favor, por gentileza, se inscrevam no canal, ajudem o canal a crescer, compartilhem o vídeo. Por favor, comentem para que eu possa, elevar mais qualidade, para que o YouTube possa nos abrir mais portas e assim nós podemos produzir para vocês e com vocês vídeos com mais qualidade, mais bem produzido e conteúdos que realmente agreguem valor, tanto para vocês quanto também para mim, que estou aqui a fazer estes vídeos. Bem, minha gente, antes de mais, nunca é demais lembrar para vocês a importância da lavagem das mãos, a importância do uso da máscara, a importância do uso do álcool gel, do distanciamento social nesta fase da pandemia. Vamos todos nos ajudar, vamos todos cumprir para que nós possamos sair deste estado em que nos encontramos ou que o mundo parou, porque se a gente não colaborar não tem como a gente sair dessa situação. Então espero muito que vocês, encarecidamente possam também ajudar as autoridades cumprindo esse princípio básico para nós podermos sair do estado de calamidade pública em que nos encontramos, porque nós somos seres humanos e como seres humanos merecemos viver livres e não merecemos viver restringidos. Por isso precisamos de colaborar. Bem, minha gente maravilhosa, então hoje vamos falar um pouquinho sobre a África. Bem, quero pedir já a você que deixe quais são as tuas curiosidades, o que você quer acrescentar, o que você quer que eu fale, o que você quer contribuir sobre o continente africano. Não vamos falar da história da África, mas vamos falar da África como continente, a sua gente, a sua cultura, o seu povo, tudo isso. Se for para falar da história da África, é uma outra aula, é uma outra página que a gente vai poder abrir um outro canal só para falar mesmo da história da África, porque como vocês sabem, segundo a lenda, o berço da humanidade é a África. Então isso é algo muito profundo. Bem, pessoal, como vocês devem saber, a África é o continente predominantemente negro. E é a parte do mundo onde tem as pessoas com a pele, o tom de pele escura. Não sei porquê, como é que surgiu, mas é isso. Bem, mas vamos mesmo África por África. Bem, pessoal, para quem já estudou história da quarta, da quinta, da sexta, provavelmente até da sétima classe em Angola, já ouvi um pouquinho, tem várias definições sobre a origem do nome África, por que África. Bem, segundo especulações, dizem que a denominação de África foi dado pelos romanos a parte do mundo situada ao sul a sudoeste, ou seja, a sudoeste da Eurásia, depois da destruição de Cartago no ano 146 ANV, ou seja, antes da nossa era. Este termo deriva da comunidade berbere conhecida por a Frigia e estendeu-se primeiro a Numídia, zona que compreendia uma faixa litoral da Líbia e posteriormente a todo o continente. Alguns autores opinam que os gregos designaram o continente por África em virtude desta palavra significar sem frio.
Bem, a África faz parte da grande massa continental que na antiguidade foi chamado de Eurasiática Africana. O Istmo de Suez e a Península do Sinai uniam os continentes africanos e eurasiáticos, estão separados desde 1896 com a construção do Canal de Suez, que foi promovido pelo engenheiro francês e tem tem 164 quilômetros. Isso é que divide a África da Eurásia. Pessoal, só para destrinçar, a Eurásia é a junção do continente europeu e asiático. Como vocês devem imaginar, naquela altura, antes da nossa era, o mundo não estava dividido em geopolítica assim, estava dividido mais por influências culturais, podemos assim dizer, como a influência cultural grega, a influência cultural grego-romana. Então era assim, não tinha essas divisões como nós conhecemos hoje, que o mundo tem 6 continentes. Naquela altura não era assim, naquela altura eram massas de terra. E por isso é que não existia o continente europeu como conhecemos hoje. Existia o continente eurasiático, porque ligavam tudo. Depois, com a evolução ou com a expansão da humanidade, com a evolução também da história da humanidade, houve essa separação. Essa separação, então surgiu esses continentes todos. Mas não é que a África veio existir depois da Europa, a Europa não. A Europa e a Ásia eram um só continente. Então, só foi separado da África em 1886, quando foi construído o Canal de Suez, que está no Egito. Esse canal foi promovido pelo governo francês para permitir a passagem, né, dos produtos do gasoduto de uma parte da Europa para a África. Minha gente, então é isso. Como nós estamos a ver, o nome da África, ou seja, esse nome África, tem várias atribuições, mas acredita-se que se chama África por ser a zona da Terra mais quente, onde predominam as temperaturas mais altas. Ou seja, em África nós não temos as 4 estações definidas na geografia, como que é primavera, outono, verão e inverno. Nós normalmente em África só temos primavera e o inverno, ou seja, temos a época chuvosa e a época seca. Então, por esse facto, vimos que a palavra África foi atribuída porque significa lugar sem frio. Alguns dizem que são os gregos e alguns dizem que são os romanos, mas eu acredito mais que são os gregos, porque essa é a minha opinião pessoal, porque os gregos surgiram antes dos romanos. Os romanos depois vieram e substituíram o Império Grego e formaram o Império Grego-Romano. Então é assim, é mais credível atribuir essa nomenclatura aos gregos. Então, o continente africano é um continente muito peculiar, é um continente que tem as suas particularidades, é um continente fora da sua política, é um continente agradável, porque tem, não é, alguns belos rios, belas praias, montanhas, culturas, algumas meio estranhas, mas tem as suas culturas muito bem enraizadas é muito bom, é muito bom. Então, pessoal, hoje estamos a ver mais ou menos, né, a origem desse nosso continente. Bem, pessoal, assim sendo, a África tornou-se um continente independente da Eurásia, rodeado por oceanos e mares. Isso aconteceu depois da divisão do Canal de Suez, ou seja, depois da construção do Canal de Suez, se dividiu o continente eurasiático africana e a África se separou desses continentes, Europa e Ásia. Então, por isso não faz muito sentido quando dizem que os portugueses ou os europeus descobriram a África, porque na verdade a África já existia. O que eles fizeram, eles exploraram, mas não é de forma... Não vamos tratar desse assunto aqui,
mas vocês devem saber. Bem, então, a nordeste da massa continental africana, os dois continentes voltam a aproximar-se no estreito de Bab el-Mandeb, que marca a saída do Mar Vermelho. Estas ligações e aproximadas tiveram e têm um importante papel na história, pois foram rotas de invasões e migrações, zonas de contactos culturais e econômicos que tiveram como eixo a bacia do Mediterrâneo. Tanto se pode falar de influências europeias no continente africano, como de países europeus marcados por características africanas. A África constitui um continente de grandes interesses geográficos, distribuindo-se aproximadamente com a mesma proporção latitudinal nos hemisférios norte e sul, com costas muito regulares e um relevo onde predominam maciços, cujas vertentes exteriores têm maior altitude, que as interiores. O continente apresenta condições de aridez no norte e no sudoeste e de alta umidade no centro e oeste. A flora e a fauna são muito variadas e de grande valor, apesar de estarem alteradas pela ação constante do homem, com muitas espécies em vias de extinção, mesmo já extintas. Então, minha gente, estamos a ver aqui. Por isso, hoje, estamos a fazer uma introdução um pouquinho sobre de onde surgiu a África, esse nome África, essa parte do mundo que se chama África. Por que África? Porque vimos que é a região do mundo onde se fazem sentir altas temperaturas, e para os gregos ou os romanos não existia frio nessa parte do mundo. E também porque é a única parte do mundo onde se desenvolveu uma espécie humana que tem a ver com até o mais escuro, mais carregado, que alguns dizem que surgiu da Numídia, de Cartago, outros da Frigia. Então, é isso que nós estamos aqui a ver. Bem, minha gente maravilhosa, minha gente linda, hoje só falamos um pouquinho, vamos da introdução da África, vamos continuar, vamos adentrar, conhecer um pouquinho mais. Espero que vocês continuem do outro lado, para que nós possamos falar um pouquinho com mais propriedade sobre a África. Agradeço muito por vocês estarem do outro lado, ouvirem essa mensagem, verem este vídeo, compartilharem, ajudarem o canal a crescer e nos tornarem cada vez melhor. Bem, pessoal, estamos a nos despedir com as mesmas recomendações. Usem o álcool gel, mantenham o distanciamento social e, por favor, pessoal, quando estiverem em locais com muita gente, usem as vossas máscaras e também não esqueçam de passar essas mensagens nas comunidades. Controlemos as nossas crianças. Bem, minha gente, é sempre um prazer ter vocês ali e eu me despeço de vocês em altas considerações. Até já. Basei.